Olá! Bora mergulhar numa história incrível. A história de uma comunidade de fé bem pequena, mas que com uma resiliência impressionante, acabou influenciando o mundo todo. Essa é a jornada da Igreja Morávia, uma saga de perseguição, de renascimento e de um fervor missionário que, de certa forma, redesenhou o mapa do cristianismo. Para a gente entender de onde vieram os morávios, a gente precisa voltar no tempo, lá para o século XIV. E essa frase aí de um dos seus primeiros pensadores, o Pedro de Chalcic, já dá o tom da coisa. Ela expõe a raiz do problema. Uma igreja oficial que era vista como corrupta, decadente, sabe? Bem longe dos seus ideais. Era um grito contra a hipocrisia da época. E claro, essa insatisfação toda não surgiu do nada. Foi justamente esse o terreno fértil de onde brotaram as sementes de um novo movimento de fé, um movimento focado em voltar às raízes do cristianismo. Tenta imaginar a cena. Os cultos religiosos pareciam mais uns espetáculos vazios, sem sentido. Enquanto isso, o clero, vivia abertamente de um jeito bem questionável, caçando, jogando na farra. Foi nesse cenário que algumas vozes, como a de Mateus de Janot, começaram a clamar por uma purificação, por um retorno radical à simplicidade e à autenticidade da igreja lá do comecinho. Tá, mas e aí? Qual era a grande sacada deles? A lei de Cristo. A ideia era a seguinte: em vez de seguir as tradições complexas e as regras da igreja, eles queriam viver de acordo com os ensinamentos diretos de Jesus. Para eles, a fé não era só acreditar, era viver os princípios do Sermão da Montanha. E, gente, isso era muito radical, porque colocava a atitude pessoal, a ética do dia a dia, acima do ritual e da doutrina da instituição. É claro que um desafio tão direto à autoridade não ia ficar por isso mesmo. A formação dessa nova comunidade foi, na verdade, o começo de uma era de perseguição e perseguição intensa. Olha, essa frase resume bem a brutalidade da situação. Eles não foram só criticados, não. Eles foram caçados, literalmente. Foram obrigados a largar suas casas, suas terras e a viver como fugitivos na floresta. Tudo isso por causa da fé que eles tinham. Essa imagem aqui mostra a resiliência deles de um jeito, brilhante. Tenta imaginar a cena. As fogueiras acesas só de noite, para ninguém descobrir onde eles estavam, e a luz servindo para ler as escrituras. Eles chegavam ao ponto de arrastar galhos de árvore para apagar as próprias pegadas na neve. É uma dedicação impressionante no meio de um perigo constante. O jeito como eles escolheram os seus primeiros líderes também é fascinante. Sem uma estrutura, sem uma hierarquia, eles confiaram totalmente na direção divina. O processo era cheio de drama. Eles nomeavam os candidatos e usavam um sorteio, acreditando que a mão de Deus ia revelar quem eram os escolhidos. Isso mostra a profundidade da fé que eles tinham na intervenção direta de Deus. Os séculos se passaram e a perseguição que não parava quase acabou com a comunidade. Parecia mesmo que era o fim, mas, como a gente vai ver, a história ainda tinha uma reviravolta e tanto. E a pergunta que ficava no ar era essa: será que toda aquela luta, toda aquela fé, aquela resiliência, será que tudo isso tinha sido em vão? A comunidade que sobreviveu por tanto tempo estava ali, na beira do precipício, prestes a desaparecer. Só que existia uma profecia, uma luz de esperança. João Amós Comênios, um dos bispos e educadores mais influentes deles, falou da tal semente oculta. Ele acreditava que, mesmo que a igreja visível fosse esmagada, um pequeno grupo, um remanescente, uma semente, ia sobreviver debaixo da terra, só esperando o momento certo para brotar de novo. E essa semente encontrou um solo fértil num lugar chamado Herrnhut. Um nobre alemão muito religioso, o Conde Zinzendorf, ofereceu abrigo nas terras dele para um pequeno grupo de exilados morávios. E o nome que eles deram para o seu novo lar, Herrnhut, que quer dizer a vigília do Senhor, simbolizava essa crença de que Deus estava cuidando deles. Mas olha, nem tudo foram flores em Herrnhut, viu? As brigas por causa de teologia quase racharam a comunidade no meio. Só que tudo mudou num dia específico, 13 de agosto de 1727. Durante um culto de comunhão, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Uma onda poderosa de unidade, de renovação, tomou conta de todo mundo. Esse momento é celebrado até hoje como o renascimento da igreja deles. E foi a partir dali, daquele renascimento espiritual numa vilazinha alemã, que simplesmente explodiu um movimento missionário com uma energia que o mundo protestante nunca tinha visto antes. Pensa só,
Daquela pequena Herrnhut, os moráveis se espalharam para os 4 cantos do globo. Eles enfrentaram os climas mais malucos e as culturas mais distantes. Foram lá para o gelo da Groenlândia, para as plantações de açúcar do Caribe, para a África, para a Ásia. O alcance deles era uma coisa inacreditável. Mas o que movia essa gente toda, né? Essa citação aqui resume a essência da teologia missionária deles. Para eles, não tinha fronteira. Eles acreditavam que tinham uma dívida com cada alma na Terra, uma dívida de compartilhar a mensagem que eles tanto valorizavam. Era uma visão radicalmente inclusiva e, acima de tudo, abnegada. Só que esse trabalho todo, claro, tinha um preço. E um preço bem alto. O massacre de Gnadenhütten é um exemplo trágico dos perigos que eles enfrentavam. Missionários e pessoas que tinham se convertido foram mortos, suas casas foram queimadas. Mas mesmo diante de uma violência tão grande, a dedicação deles não diminuiu, e a tragédia acabou virando um símbolo do seu compromisso inabalável. Então, depois de toda essa jornada, qual é o legado que fica? Qual o impacto duradouro dessa pequena comunidade que passou por tanta coisa? Vamos resumir isso agora. Para a gente ter uma boa ideia do legado deles, vale a pena comparar com outros reformadores, como o Martinho Lutero. Enquanto o foco de Lutero era na justificação pela fé, ou seja, na crença, a ênfase dos morávios era muito prática, era viver a fé através do amor e da obediência aos ensinamentos de Jesus. Era uma fé que se via na prática, no dia a dia e não só no discurso. Então, para a gente fechar a conta do legado deles, eles basicamente criaram o modelo para as missões protestantes modernas, provaram que é possível ter unidade espiritual sem que todo mundo pense exatamente igual em termos de doutrina, foram pioneiros na educação e no uso de hinos para ensinar, e acima de tudo, a história deles é um testemunho inspirador de fé e de resiliência. E tudo isso nos deixa com uma pergunta, né? A jornada dos morávios, de uma semente escondida a uma força global, foi movida por uma fé simples, prática e unificada. No mundo como o nosso hoje, que vive tão dividido, o que será que a história deles pode nos ensinar sobre o poder da unidade e do serviço ao próximo?